Bom, pessoal, bom dia. Novo vídeo saindo no canal agora. Hoje a gente vai falar sobre a questão dos matos elementares. Vou mostrar os três aqui, os mais comuns, onde a gente possui o par de torre, pode ser com dama também, mas uma dama e uma torre, mas fica mais claro quando a gente explica com duas torres. A ideia aqui é que uma das torres ela vai bloquear, ou seja, ela vai retirar caso do rei, e a outra torre vai dar cheque. Então, por exemplo, podemos começar com o lance torre A3, dando cheque ao rei adversário. É claro que se o rei for na mesma coluna, fica fácil, porque a gente consegue dar cheques laterais utilizando as colunas A e H, mas o rei preto não vai facilitar o trabalho das brancas, né? Então ele joga o lance 1, rei F4. E aqui reparem que a torre da fileira 3, ela impede o rei de passar. E a outra torre vai dar cheque com o lance torre H4. Cheque. O símbolo de cheque é caracterizado na anotação pelo algoritmo mais. E aqui, o rei das pretas vai jogar o lance 2, rei G5, atacando assim a torre de H4. Aqui existe um método muito legal que a gente popularmente chama de bobinho. A torre tem uma mobilidade, ou seja, o número de lances que ela se movimenta, maior do que o rei. Então, basta que a gente leve a torre para o outro lado do tabuleiro, sem impedir a ação da torre de A. Então, a torre de A irá limitar o rei e dar cheques através da coluna A. E agora, a torre de H4 se desloca até a casa B4. Digamos que o rei no lance 3 faça o lance rei F5, mantendo-se na fileira de número 5. Então, basta que a torre de A faça o lance torre A5. Cheque, mais uma vez, o símbolo de mais, correspondendo ao cheque, e o rei vai tentar se aproximar. Então, eu jogo o lance 4, rei E6. Então, torre B6, cheque. Rei D7. Novamente, cheque. E agora, é bastante importante a gente pensar em conseguir fazer o cheque. Tem formas mais rápidas de fazer, mas esse é interessante porque ele cria uma metodologia, uma forma de pensar. Então, já que essa torre limita, eu simplesmente vou levar a torre para o outro lado, fazendo o bobinho. E agora o rei não consegue mais entrar na fileira, na coluna B, então ele tem que se deslocar à única casa possível, rei D8, e aí finalmente torre B8 mate. O símbolo de mate é esse jogo da velha aqui, o hashtag. Tá bom? Então esse é o primeiro mate elemental, mate de torre, vamos revisar. Então vou voltar aqui. E aí reparem, então, torre A3 cheque. Então rei F4. Torre H4 cheque, rei G5, faz o movimento do bobinho, levando a torre B4, rei F5, torre A5 cheque, rei A6, torre B6, rei D7, torre A7, rei C8 e finalmente torre H7, seguido de rei D8 e torre B8 mate. Vamos agora então ao mate elementar de dama e rei contra rei. Então a gente pode utilizar a ferramenta editor de tabuleiro no Lichess. Eu vou limpar o tabuleiro e posicionar o rei branco, a dama branca, vou citar só um exemplo, tá? E o rei das pretas. Bom, então vamos lá. Nesse mate elementar, a dama não dá mate sozinha. Ela é a peça mais forte do xadrez, mas ela não dá mate sozinha sem que
exista outros elementos no tabuleiro como peças do adversário, como existem outros mates elementares ou outros tipos de mates mais conhecidos. Aqui, as brancas devem, o único movimento que a dama não faz é o do cavalo. Então, devemos imaginar que a dama deve fazer um lance que ela retire as casas do rei adversário, fazendo o famoso, prestem atenção nessa fala, o falso cheque de cavalo. O falso cheque de cavalo é como se a dama se posicionasse numa casa como se ela tivesse diferença de um L do rei adversário. Então, e tentando tirar casas do rei. Então, lance dama E2. Por quê? Se fosse um cavalo em E2, seria cheque. Como já conhecemos, o lance do cavalo fazendo o L. Nessa posição, a dama retira do rei a coluna E, a fileira 2 e a diagonal F1, no caso aqui é 2, mas começando em F1, essa diagonal. Então, dizemos, quando a gente clica no rei, o rei aqui tem 3 casas para se mover. Digamos que o rei vai dificultar a situação indo para uma casa central, a casa D4. Então, basta agora que eu corte o rei, levando a dama a fazer um falso cheque de cavalo. Também é possível fazer em C2, mas aí eu dou mais casas para o rei adversário. E aqui eu ocupo a fileira número 3, fazendo novamente o falso cheque de cavalo. Se o rei vier para C4, eu vou perseguindo o rei em E3, mantendo o falso cheque de cavalo. E se ele for, por exemplo, digamos que ele venha novamente a B4, eu vou perseguindo o rei novamente. E cada vez que ele for para o canto, eu vou tirando mais casas dele. Mas se o rei vier, por exemplo, a C5, eu posso continuar com o falso cheque de cavalo utilizando a casa E4. Perdoem os barulhos aqui, né, do WhatsApp aí no celular, no computador, mas vamos seguindo a nossa aula. Então, o rei vai tentando se manter. Novamente, vamos utilizar a fileira número 5 com a casa B5. Então, dama D4, cheque. E aí, se rei C6, dama E5, cheque. Se rei D7, dama F6. Desculpa, cheque não, é falso cheque de cavalo, no lance anterior. E a gente vai tentando tirar as casas do rei até que, quando ele estiver na casa, na única fileira 8, que a gente corta a fileira 7, fazendo o lance dama G7, agora a dama está na posição ideal, porque ela corta toda a fileira número 7 do rei, impossibilitando. Então agora o rei só tem 5 casas para se movimentar. Diego, existe uma possibilidade de uma casa ideal para a dama? Sim. Eu posso tentar colocar a dama, por exemplo, levando o rei ao canto do tabuleiro e utilizando a casa ideal, que é a casa D7, fazendo com que o rei só tenha a casa B8 e A8. Mas nessas situações, eu já vi vários exemplos, principalmente no xadrez escolar, de acontecer a questão do afogamento, onde o rei não está em posição de cheque e não tem caso para se mover. Vamos ser uma posição de empate. Vou mostrar isso na prática, depois eu volto nessa posição, ok? Por exemplo, se o rei joga para D8, então falso cheque de cavalo em F7, então rei C8, dama E7, desculpa, rei B8, dama D7, na casa ideal, mantendo 3 casas da borda do tabuleiro. E agora, por exemplo, se rei A8. Agora, as brancas devem levar o rei para apoiar a dama, porque se caso a gente fizer, por exemplo, o lance dama C7, a posição é empate, porque o rei não tem casas para se mover, reparem, ele não me permite clicar mais, eu não tenho lances com o rei, mas ele não está atacado por uma peça do branco, então do adversário. Então dizemos que a posição é empate. Vou voltar àquela posição.
voltando naquela posição. Então, o ideal é que quando alcançamos a sétima fileira, deixando somente uma fileira do adversário, fazendo esse lance, no movimento dama G7, a gente tira as casas do rei. E aqui, basta que depois de rei E8, eu aproxime o rei. Então, por exemplo, rei D2, se rei C8, rei D3, se rei D8, rei D4. Então, qualquer movimento que o rei for fazer nessas 5 casas, nessas 5 casas, basta que eu aproxime o rei branco. Então, por exemplo, rei A8, rei D5, rei D8, rei D6, e após rei C8, já é possível, não preciso levar o rei para o canto mais, que é possível fazer o beijo fatal, que é dama C7 mate. Peço que revisem o conteúdo, principalmente essa parte. Vamos ver, rever, assistir novamente, né? Sempre essa ideia de revisão para fixar o movimento do falso cheque de cavalo, do mate elementar, dama e rei contra rei. Ok? Então, agora, a gente pode... vamos para o próximo, utilizando novamente o editor de tabuleiro. A gente vai limpar. E aqui um mate que muita gente tem dificuldade, que é torre rei contra rei. Vamos à análise. Lembrando que sempre eu posso utilizar a ferramenta Stockfish, que é uma engine. Mas eu não quero ativar, porque eu quero mostrar, mas a gente pode, em algum momento, quando tiver dúvida de alguma posição e tal, eu posso colocar aqui, eu vou ligar novamente, e o computador vai me mostrar, por exemplo, que eu tenho aqui, vamos lá, dá mais 55, mas é uma posição já de mate. Ele me dá uma ideia já de cercar o rei. Só que eu não vou mostrar dessa forma, eu quero mostrar de uma forma que fique claro para todos. Okay? Então, a ideia aqui, a gente chama gentilmente esse mate de checkmate do caixote, onde a torre e o rei vão encaixotar o rei preto. Então, por exemplo, eu posso fazer o lance 1, lembrando aquela ideia do bobinho, do mate com as duas torres, fazendo um lance torre A2. Aqui o rei vai tentar aproximar da torre. E o interessante é que eu tenho que fazer com que o rei entre em oposição, ou seja, ele entre na vertical, na mesma coluna do meu rei, onde ele, na prática, vai ficar interessante de ver, vai ficar mais claro de ver, quando o rei entra na reta do nosso rei, na frente, a torre consegue fazer o caixote. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer o bobinho novamente, levar a torre para A2, e só para ficar claro, se o rei entrar em A3, aí sim eu consigo o caixote. Por quê? Eu estou dando cheque e o rei não é possível ele entrar na fileira 2. Diego, mas e se o rei dificultar a situação? Não tem problema, né? Ele não é obrigado a vir para E3. Então, ele pode vir para cá, só que aí eu vou perseguindo ele. Se ele for para B3, eu vou para C2, C1. Se ele for para A3, eu venho para B1, e quando ele entrar em B3, eu faço o caixote dando cheque, porque reparem que o rei entrou na frente do meu rei, na coluna, e aí eu dou o cheque. Tá, e se ele, por exemplo, nesse meio do caminho, fizer um lance como, se ele, por exemplo, for a casa, por exemplo, se ele for para trás, se ele for para E4. Tá, aí é o princípio básico, se ele for para E4, eu não dou cheque, eu coloco a torre, retirando a fileira número 3 do rei. Ou seja, o importante aqui é limitar até levar o rei ao outro lado do tabuleiro. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Então, após, por exemplo, rei A3, aqui eu faço o caixote, e quando ele não consegue entrar mais na fileira 2, e quando ele for a F4, basta que eu aproxime o rei. E o interessante é o rei não entrar diretamente na frente do rei adversário. Por quê?
Porque quando eu entro, a minha ideia é que para eu poder fazer o caixote, ele pode... a ideia é que o rei preto entre na frente do rei branco, tá? Diego, existe outro método para fazer esse cheque? Sim, tem o método da aproximação, que é onde eu uso a torre e o rei dando cheque, tirando casas juntas, mas ao passar do tempo eu percebi que essa forma de explicar ela é mais fácil de entender do que o método da aproximação. Tá bom? Então eu utilizo o lance rei A2 e quando ele atacar minha torre, eu uso o bobinho, tá? Diego, mas aí ele pode, por exemplo, jogar rei F4 e quando rei F2, mas aqui tem um método interessante que é quase que passar a vez. Eu faço um lance simples de torre, passando a vez, e, por exemplo, se ele entrar em E4, eu faço caixote com cheque em torre B4. E quando ele for para o lado, eu simplesmente vou atrás do rei, e aí quando ele entrar em B4, eu utilizo o cheque do caixote, impedindo o rei de entrar na fileira 3. Eu vou fazer mais rápido agora, mas já deu para entender o conceito, né? Então, quando ele entrar, por exemplo, em rei F5, lembrando, gente, tem formas mais rápidas de fazer, usando a geometria do tabuleiro, mas aqui é importante entender a metodologia usando o método do caixote, tá? Então, torre G3, rei G3, desculpa. Se ele entrar aqui, eu dou o caixote. Então, vamos dificultar. Ele vai D3 e aqui simplesmente eu vou perseguindo o rei adversário. E quando ele atacar a torre, lembrem, eu faço o bobinho. E se ele dificultar, eu perco um tempo. E aí, eu simplesmente vou atrás do rei adversário até que entre a posição de caixote. Pura matemática, gente. Basta ver. E aí, cheque. Retirei a fileira número 4 do rei preto. E aqui vamos lá fazer então de um método agora mais rápido. Vou perseguindo o rei preto. Quando ele ataca a torre, eu uso o bobinho. Se ele voltar, eu perco um tempinho. E quando ele entrar, claro, ele pode ir para o outro lado, aí o processo é o mesmo. Cheque. Retirei a quinta fileira. Ele ataca a torre. Eu uso o bobinho. E quando ele entrar, eu não posso entrar na frente do rei. Eu utilizo o lado. E quando ele entrar aqui, mais uma vez, cheque. Opa, desculpa. Cheque. Ele tem que ir à última fila. Quase na posição ideal já. Caixotinho. Perco um tempinho. E agora eu vou persegui-lo. E agora não tem mais fileira macho. Espero que todo mundo tenha entendido. Mais uma vez, revejam o vídeo, entendam. Quem tem tabuleiro em casa, tente colocar na prática. Faça com o irmão, com o amigo, com quem conseguir fazer. Tá bom? Importante praticar. E até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal.